Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson. Tema de hoje: o que há de atual no tratamento da disbiose. Então, para quem não sabe, disbiose é uma alteração da flora intestinal, onde eu tenho um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. Eubiose é quando as bactérias boas que moram no meu intestino estão ruins. E aí eu já vou começar falando assim: infelizmente, a gente tem ido por um caminho no tratamento da disbiose, que é um caminho que, ao meu ver, é um tratamento que fica caro e não funciona. Isso é o principal, não funciona. Por quê? Porque o foco hoje da obesidade é da probiótico e da enzima digestiva. As pessoas estão muito focadas no probiótico e na enzima digestiva. E até pelo nome, a gente tira um pouco da responsabilidade sobre o terreno biológico que essas bactérias ruins estão crescendo. Tá? A raiz do problema não está no desequilíbrio da flora intestinal. A raiz do problema está no intestino, naquele intestino que proporcionou a essas bactérias ruins a oportunidade de crescerem em excesso. Então, quer ver? Imagina uma floresta, imagina um canteiro de uma horta ou um jardim, onde eu estou ali cheio de erva daninha. Vai adiantar eu semear sementes de plantas boas que eu quero que cresça? Vai resolver? Não resolve. Nasce uma ou outra, melhora, mas não resolve. Isso é da probiótico. E da enzima é aquele solo que já está exaurido, que já está cheio de problema, e aí eu vou lá e faço aquela reposição básica no solo, que não vai proporcionar nascer aquela planta maravilhosa. A planta maravilhosa, ela nasce num solo saudável. E para ter um solo saudável, eu preciso de um pouco de fermentação, eu preciso dos produtos das bactérias boas. Então o que a gente faz? A gente repõe enzima. Então assim, é como se aquele solo tivesse exaurido e aí eu fico repondo aquelas coisas básicas. E isso não vai funcionar. Não adianta, não funciona. Por quê? Porque as ervas daninhas continuam ali. Então o que a gente tem hoje de novo em relação à disbiose? Hoje a gente precisa colocar a responsabilidade não nas bactérias, mas no hospedeiro, no terreno biológico, naquele intestino, naquele ser humano. Então o que acontece com essa pessoa? Ela está estressada no último grau, tá? Ela come mal e tem uma fragilidade imunológica e uma fragilidade desse tecido intestinal, desse órgão que está com problemas. A verdade é que a pessoa que tem disbiose, ela é uma pessoa que tem carências nutricionais. E aí, quando a gente fala nos 6 R's, a gente fala em reparar. E o que a gente dá para a pessoa para reparo? Glutamina, que é fantástica. Mas hoje a gente sabe que a glutamina nem é a mais importante. A glutamina é o alimento do enterócito. Todas as células que vivem muito rápido, células de turnover rápido, elas precisam de glutamina. Leucócito precisa de glutamina, linfócito precisa de glutamina, que são células de defesa, células intestinais, que são os enterócitos, macrófagos. Então, no meu intestino, ele tem basicamente células de defesa, muita, porque ali é um local de invasão o tempo todo. Para mim, é um lugar onde a gente se encontra mais fragilizado, hoje em dia, e sempre foi assim. Muitos vírus e bactérias têm como porta de entrada para o nosso corpo o intestino. Então, o que está acontecendo? Né? A pessoa que está com obesidade, ela está cheia de problemas nutricionais. E para o meu intestino funcionar, eu preciso de serotonina. E eu preciso de melatonina. Tem uma melatonina no intestino. Vocês acreditam nisso? E a serotonina também. Então fala assim, 95% da serotonina produzida é no intestino. Sim, é. Mas essa serotonina não vai para o cérebro. Essa serotonina é utilizada localmente. Então o que a gente tem de novo? A importância de repor
aminoácidos para o aumento da serotonina e da melatonina, que é o triptofano e a tirosina. A importância de repor vitamina A, zinco, silício, manganês, selênio, complexo B, vitamina E, magnésio. Então, assim, eu preciso usar vitaminas e nutrientes, principalmente o zinco e a vitamina A, para o reparo dessa mucosa, tá? E também usar um medicamento incrível que é a arginina. Hoje eu estou dando preferência mais para a arginina do que da própria glutamina para tratar a disbiose, com um resultado superior. Uma coisa muito importante de dizer, eu já passei muito probiótico, eu já passei muito enzima digestiva. Então eu respeito profundamente os profissionais que estão fazendo isso. Eu estou dividindo aqui com vocês de forma gratuita, sem pedir nada em troca. Não, mentira, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho, porque hoje um objetivo que eu tenho é que o meu canal cresça e que eu atenda o maior número de pessoas. A única coisa que eu vou pedir para vocês é isso, tá? Então eu estou compartilhando aqui 21 anos de medicina, tá? Que eu já sou formado, atendendo pacientes. Não é dentro de um consultório falando um monte de coisa bonita que na hora da prática você vê que não funciona, ok? Então, assim, a ideia toda é compartilhar a minha prática com vocês. Então, hoje em dia, assim, o resultado fica muito melhor quando eu reparo a minha mucosa. E o segundo passo, que é o mais importante, eu preciso remover a erva daninha. Eu preciso matar essas bactérias ruins. Eu preciso matar o H. pylori. Então é fundamental usar fitoterápicos, própolis, de preferência o própolis verde, que tem muito mais antioxidante. Eu preciso usar os óleos essenciais, óleo de cominho, óleo de tomilho, óleo de menta piperina, e usar também esses temperos, o coentro, o óleo de orégano. Então, assim, eu preciso usar um mix de óleos de acordo com o local da minha disbiose. Então eu tenho uma disbiose ácida, que está localizada ali no estômago. Eu tenho o supercrescimento bacteriano a nível de intestino delgado. Então é uma disbiose que produz mais hidrogênio e metano. E tem uma disbiose de cólon. Pelos sintomas dá para saber qual é. E aí eu vou utilizar os óleos específicos para cada um. E às vezes eu nem uso óleo, eu uso só tintura. Eu uso espinheira santa, uso o barba-timão, uso bastante. Tem um medicamento que é milagroso para desbiose ácida, que é tintura de sangue de dragão. Ele é incrível para gastrite, tá? É incrível. Então, assim, eu vou utilizar, então, por exemplo, esses óleos, eles têm atividade anti-H. pylori. Eu preciso remover o filme bacteriano também, usar o sal amargo. Então, não é só dar probiótico e enzima digestiva, porque eu não estou agindo na raiz do problema. E a raiz do problema, além de ser o hospedeiro e ser esse excesso de bactérias que eu preciso diminuir com esses óleos, que são antibióticos naturais, eu preciso ir lá na verdadeira causa do problema, que é o estresse. Então, assim, eu tenho dois modos de viver. Eu tenho dentro do meu corpo um sistema que é um sistema de controle autônomo, é o sistema nervoso autônomo. Ele age independente da minha vontade. Se eu falar para vocês aqui que eu vou parar de respirar, que meu coração vai parar de bater e que meu intestino vai parar de funcionar, mentira, eu não consigo fazer isso. Porque o meu corpo, ele tem a liberdade total de controlar isso sem a interferência da minha mente consciente. Então, eu tenho no meu sistema nervoso, o sistema nervoso simpático, que é um modo luta ou fuga. E tem o nervoso parasimpático, que é o modo reparo e digestão. A gente está longe de estar no parasimpático. O ideal é eu ter um pouquinho mais de parasimpático. Para entrar no parasimpático, a gente precisava construir um mundo novo.
Porque esse modelo de mundo é um modelo caótico, onde o foco é o ter e não o ser, excesso de preocupação, eu carrego o problema de todo mundo, eu não aceito as diferenças e fico desejando que as pessoas sejam diferentes, e aí eu coleciono decepções ao longo da minha vida, vou ficando cada vez mais irritado, vou ficando cada vez mais triste, tenho um pouquinho de ressentimento, às vezes eu tenho bastante raiva e muito medo. Então isso tudo é luta ou fuga. Então assim, o meu corpo ele não está querendo digerir, ele não está querendo reparar, ele está querendo sobreviver. Para eu entrar no modo reparo e digestão, eu preciso saber viver. E para isso eu preciso ser fiel à vida e não fiel à doença. E como que eu sou fiel à vida? Comendo comida de verdade, alimentando bem o meu corpo e a minha alma. Dieta não é só o alimento do corpo não, sabia? Dieta também é o alimento da alma. O que você está botando dentro do seu corpo de sentimento? Então assim, para vocês terem uma ideia, tem um pesquisador que ele fez um trabalho incrível. Ele colocava lá uma música suave, gentil, a água assumia um comportamento. Então dentro do nosso corpo, 70% é água. Quando eu tô com medo, quando eu tô com raiva, quando eu tô com sentimentos negativos, eu não formo uma água com 6 moléculas de água, que é o ideal para eu funcionar bem. Eu formo um cluster de água. É tudo desorganizado, é tudo embolado, é feio. Depois vocês pesquisam aí, digita no Google, cristal de água sentimentos, ou cristal de água amor, cristal de água heavy metal. Vocês vão ver lá as imagens, tem um vídeo incrível desse próprio pesquisador que mostra isso. Esse vídeo circulou uma época na internet aí muito, mas já sumiu. Então assim, a ideia toda é entender que nós somos água e o nosso corpo se comunica pelo sentimento. E se eu tô focado na vida, comendo comida de verdade, eu tenho tempo para almoçar, eu reservo tempo para mim mesmo, eu reservo um tempo para lazer, eu não quero focar só em ter, pagar conta e trabalhar demais e depois ter que gastar todo o dinheiro que ganhou para pagar a doença e não melhora, não volta, porque o tempo está passando. Então a ideia toda é isso. Então o que tem de novo em relação à desbiose? A necessidade da arginina, do triptofano e da tirosina, que são aminoácidos, a fundamental e importantíssima necessidade de se esterilizar de forma natural, não é dar antibiótico. Gente, se você dá antibiótico a uma pessoa que está com supercrescimento bacteriano intestinal, não vai resolver, você vai acabar de matar a flora boa, porque as bactérias ruins, elas são tão ruins que nem antibiótico mata. Elas criam resistência. As boazinhas, o antibiótico vem, elas morrem, felizes da vida. A ruim, ela olha aquele antibiótico e ela fala assim, eu sei um jeito de driblar isso aí. Elas são malandrinhas mesmo. Brincando um pouquinho, né? Lógico que são seres vivos também, eles querem sobreviver e se a gente der a oportunidade, eles vão fazer isso. Então eles gostam de hiperfermentação, eles adoram açúcar, eles adoram alimentos que fermentam, alimentos ácidos. A candidíase, ela alcaliniza o nosso intestino. A candidíase é problemática, cria biofilme, alcaliniza o intestino. Então assim, a ideia toda é cuidem do intestino de vocês. E eu passar esse conhecimento é uma grande honra, é a minha experiência profissional e até o próximo vídeo. Obrigado.